Oi gente, tudo bom? Aqui tudo ótimo, graças a Deus. Feliz em estar de volta a gravar mais um vídeo. Eu sinto saudades quando eu não gravo um vídeo pra vocês. E hoje eu tô trazendo um assunto bem interessante, só pra variar um pouquinho. Eu vou falar sobre radiônica e gráficos radiônicos. Eu já citei algumas vezes que eu uso gráficos radiônicos em alguns vídeos que eu fiz aqui no canal. Tem aquele vídeo das pedras, né, que eu uso, e eu citei que eu uso alguns gráficos, alguns tipos de gráficos para fazer limpeza e desimpregnar as energias negativas das minhas pedras. Então eu trouxe aqui alguns gráficos para mostrar para vocês e explicar um pouquinho de como funciona a radiônica, de uma forma mais simplificada, né, de uma forma mais acessível para quem nunca ouviu falar, para quem não entende. A radiônica, ela usa formas geométricas e baseado nisso, né, nessas formas e na quantidade de lados, de pontas, essas formas geométricas vão beneficiar energeticamente algo que você queira, tá? Então, existem vários tipos de gráficos radiônicos para vários usos. Existem gráficos que conseguem fazer proteção, outros, que nem o que eu citei, que são desimpregnadores de energias, outros que são equilibradores. Enfim, tem um monte de gráficos que você pode estar usando. A radiônica, na verdade, ela nasceu por aparelhos radiônicos. Isso era feito muito antigamente, lá em 1800, se não me engano, ou no começo do século, um negócio assim. E estudiosos fabricavam essas máquinas, né, esses aparelhos radiônicos, e que tinham, digamos que, um efeito parecido dos gráficos, mas eram aparelhos, né, mesmo construídos e tinham usos parecidos com esses dos gráficos. Então, ela nasceu em decorrência desses aparelhos. Depois, com o passar do tempo, foram surgindo esses gráficos radiônicos, que são os mais usados hoje em dia, porque eles são mais práticos, são mais acessíveis, né, e são muito mais, digamos que, objetivos em seus usos. Você tem um determinado objetivo, você sabe exatamente qual gráfico usar, tá? Então, eu vou mostrar para vocês alguns gráficos que eu tenho aqui, que eu uso, e outros que também eu uso, mas que a loja virtual Donella me enviou, né? Então, eu vou estar mostrando para vocês. Essa loja virtual, para quem não conhece, é uma loja esotérica, disponível na internet, muito rica em itens esotéricos. Tem itens para Feng Shui, tem itens para aromaterapia, tem itens de pedras, mandalas, enfim. E também tem esses dos gráficos radiônicos e pêndulos para radiestesia, tá? Pêndulos para radiestesia, né, já que eu citei, vou falar brevemente. Os pêndulos são amplificadores do nosso poder mental, tá? E é como se eles traduzissem o nosso poder mental de acordo com o que existe no universo. Olha só que coisa profunda. É muito interessante. Então, assim, na verdade, esses pêndulos vão servir de antenas e amplificadores. Então, vamos supor que você vai fazer você é um terapeuta, tá? Um acupunturista, um terapeuta holístico, e aí você vai fazer uma consulta no seu paciente. Você tá vendo que ele tá desequilibrado energeticamente. Então, você quer fazer uma medição dos chakras desse seu paciente. Então, o que você vai fazer? Existem determinados pêndulos que você usa para fazer essa medição. Você pode fazer isso tanto figurativamente, tá? Ou seja, você vai pegar, não sei, um esquema de chakras. E aí, mentalizando o seu paciente, né? O seu paciente estando ali na frente, você vai passar o pêndulo em cima de cada chakra desenhado e vai ver como que tá a energia. Dependendo da oscilação do pêndulo, né? Dependendo do que você determinar que o pêndulo responda para você, você vai entender como que tá aquele chakra. Tá? Esse é só um exemplo para vocês entenderem como funcionam os pêndulos. Mas tenham em mente que eles são amplificadores. Eu tenho um exemplo de pêndulo aqui, esse pêndulo de madeira. Esse pêndulo, na verdade, acho que dá para vocês verem, né? Ó. Os pêndulos têm um formato
parecido, existem vários tipos de pêndulos, existem pêndulos de cristal que são usados para a saúde, pêndulos de metal que são localizadores, pêndulos de madeira que são você consegue usar de uma forma mais generalizada. E vai depender muito do terapeuta que está usando o pêndulo, né? Vai depender da energia que ele mais se afina. Esse pêndulo aqui é muito especial, é o pêndulo do meu pai. E eu pedi para ele emprestado para fazer o vídeo sobre radiestesia radiônica. Eu não tenho ainda pêndulo, mas eu vou comprar um para mim porque eu adoro essa técnica. E eu aprendi a usar com meu pai. Então, esse aqui é o de madeira. Eles costumam ter esse formato, que é um formato afunilado, né? Porque ele tá apontando para alguma coisa, então ele tem que ter um formato afunilado. Existem variações dentro desse formato, que nem esse tem essas protuberâncias aqui no começo, e aí ele vem redondinho assim. Tem pêndulos que são como se fossem flechas, né? Como se fossem setas. Enfim, tem vários tipos. E tem os de cristal, que são a própria pedra do cristal, lapidada assim com ponta. A cordinha, ela tem que ser bastante... ela não tem que ter fiapinhos. Os elos, se você usar de metal, tem que ser bem pequenos para que a energia não seja dispersada. Então, nesse caso aqui, ó, tá vendo? É uma cordinha bem entrelaçada, é que o foco não tá filmando, mas dá pra vocês verem que ela é bem entrelaçadinha, né? Não é aberta, né? Os elos não são abertos, os nozinhos, né, no caso, não são abertos. Então, esse é um formato de pêndulo de madeira que também é muito usado, tá? Então, a radiestesia envolve o uso dos pêndulos como amplificadores. Agora, vamos aos gráficos que eu falei pra vocês. Então, eu tenho três tipos de materiais, porque os gráficos, eles podem ser feitos em vários tipos de materiais. Você pode fazer um gráfico, inclusive, com um compasso, régua e um papel. Agora, o que vai acontecer? Esse gráfico vai ser eficaz? Ele pode ser parcialmente eficaz, ou então tem uma eficácia baixinha. Por quê? O material que esse gráfico está sendo desenhado, está sendo feito, vai influenciar também na qualidade da eficácia, né? Na eficácia desse gráfico. Então, eu tenho aqui esse gráfico aqui é chamado de gráfico desimpregnador, tá? Ele é tá vendo? Ele tem essas formas geométricas aqui, tá? É um decágono, se não me engano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. É um decágono. Ele tem 10 círculos ao redor. Não, desculpa, não são 10. 1, 2, 3, são 4 círculos. É que tem um outro que é de 9 círculos. São 4 círculos ao redor. E tem essas flechas, né? Você vê que esse gráfico tem um movimento de atirar para fora. Então, por isso que ele é chamado desimpregnador, tá? Então, quando você quer fazer, por exemplo, limpar pedras de energias que estão acumuladas, você vai deixar as pedras aqui por um determinado tempo, tá? Você pode deixar na metade de um dia, por exemplo, né? E aí ela vai desimpregnar de energias que estejam ali acumuladas, tá bom? Você pode usar para vários outros fins. Por exemplo, você quer vender uma casa que você não consegue vender, né? E você suspeita que essa coisa de não conseguir vender, esse entrave na venda da casa, pode ser energias que estejam ali, que quando as pessoas chegam no local, elas não se afinam com o local, elas não gostam. A casa pode até ser boa, né, ter uma boa localização, mas quando a pessoa chega ali, ela não gosta, ou então ela até gosta, mas ela desiste, então tem alguma coisa ali que tá fazendo esse entrave, né? Geralmente são energias negativas. Então, você põe o endereço escrito num papelzinho, tá? Escrito a lápis, é sempre importante usar o grafite, e você põe esse papelzinho aqui dentro. Então, o gráfico vai se reportar à casa e vai fazer a desimpregnação de qualquer energia que esteja ali acumulada, qualquer energia negativa. E aí, você vai conseguir vender a sua casa, tá? Então, é para esse tipo de uso que servem os gráficos desimpregnadores. Então, o material que esse gráfico foi feito é polietileno, tá? Um PVCzinho, ele é grossinho, tá vendo? Flexível.
E a impressão dele foi feita em tinta dourada. Tá vendo? Tem um brilhinho aqui. Esse gráfico aqui, ele tem uma eficácia, digamos que regular. Ele vai fazer efeito de uma certa forma, mas ele não vai ter uma duração muito grande, porque esse tipo de material satura, né? Você vai estar pondo coisas aqui que tem energia, e com o tempo isso vai saturando. Eu diria que, você usando de vez em quando durante um ano, ele já dá uma saturada, aí você tem que trocar por outro gráfico, tá? Esse tá disponível lá na Donella, e a gente tem um cupomzinho de desconto. No final do vídeo eu falo pra vocês qual que é. Depois tem esse aqui, é o mesmo, tá? Só que esse material é o fenolite. Material diferente, material mais durável, o material que impregna menos, você consegue usar até uns 5 anos, esse material aqui. E a impressão dele é feita em cobre. O cobre é um material muito bom, tá? Olha lá. É o mesmo formato, né? O gráfico desimpregnador, mas ao invés de ser dourado, a impressão é feita em cobre. Então, ele vai ter uma duração muito maior. Até uns 5 anos você consegue usar tranquilo. E o último que eu tenho aqui é o excelentíssimo gráfico, também desimpregnador, só que esse aqui é feito totalmente em cobre. A placa é de cobre, tá? E esse aqui não satura nunca. A única coisa é que você tem que tomar bastante cuidado, porque se ele cai no chão, ele pode amassar e aí não tem conserto, você não consegue emendar, tá? Então tem que ter bastante cuidado, deixa sempre no local que não tenha manipulação de muita coisa, muita circulação, para que ele não caia acidentalmente no chão e danifique. Então, ele é um ótimo gráfico, não satura e dura para a vida inteira. Esse aqui você também encontra lá na Donella, também junto com os outros dois que eu mostrei, tá, gente? O fenolite também tá lá. Ele tem um precinho mais elevado, mas vale muito a pena pelo custo-benefício, porque esse é pra vida toda, ok? Outros gráficos que eu uso, que eu gosto bastante, é esse gráfico aqui. Tá parecendo ao contrário, mas é o gráfico 9 círculos, por isso que eu me confundi naquele outro. Ele tem 9 círculos e serve para proteção. Então, se você tá tendo dificuldades, por exemplo, ou no trabalho, ou em algum lugar que você frequenta, ou mesmo sem frequentar nenhum lugar, você tá sentindo que você tá sendo muito atingido por energias ruins, negativas e tudo mais, você põe uma fotinho sua aqui, no meio do gráfico, e ele vai fazer a proteção em você, tá? Esse é o 9 círculos, muito bom. E tem o decágono, que é um dos mais comuns, um dos mais usados, que é para equilibrar. Então, é bom também, ele vai fazer uma certa proteção e vai te equilibrar de uma forma geral. Saúde, emocional, bem-estar, tá? Funciona da mesma forma, você põe uma fotinho sua aqui, e aí ele vai fazer esse reequilíbrio em você. Muito bom também. O decágono também, ele tem uso terapêutico. Existem, eu não sei se na Donella tem, mas tem que dar uma procurada. Mas tem esse gráfico feito em cobre também, igual o outro desimpregnador que eu mostrei, tá? Então, você tira tudo isso que tá aqui, é só o decágono, tá? Essa forma que tá aqui dentro. E você consegue usar esse decágono em cobre, você usa fisicamente, ou seja, se você tá, digamos, com dor de cabeça, e você sabe que aquilo é energético, ou mesmo que não seja, mesmo que seja físico, você põe onde tiver sua dor de cabeça. Você deixa o olho aqui, o olho aqui, o olho aqui, segura, que ele vai dissipar aquela energia que tá estagnando ali, tá? Da mesma forma, você, mulher que tem cólica menstrual, você põe em cima da localização ali do seu útero, ou mesmo dentro da calcinha, e sai para fazer essas coisas que você tem que fazer, e deixa ele ali. Ele vai estar atuando, reequilibrando as energias daquele local. Dor de estômago, desarranjo intestinal, você consegue também reequilibrar com o gráfico do decágono. Muito legal, tá? Outra coisa muito boa que eu faço, até falei no começo do vídeo, né? Eu uso o meu bonitão de cobre aqui, sempre uso ele, para desimpregnar pedras de uso pessoal, né? Então, eu pego, por exemplo, essa pedrinha que eu tô usando aqui, vou dar um exemplo pra vocês, vai. Eu tenho essa ametista aqui, que eu uso bastante.
Ela é uma drusinha de ametista, tem um banho de prata, tá vendo? Adoro ela. E eu uso muito essa ametista, então ela fica saturada. Eu sinto que a energia dela satura, ela fica meio... Eu vejo ela meio turva, assim. Aí eu ponho aqui no meio do gráfico. Eu costumo deixar por um dia inteiro, tá? Pra desimpregnar bem. Aí passou o dia todo, o que eu faço? Eu ainda dou um banho embaixo da torneira de água corrente. A água corrente é boa, ela tem uma energia boa de levar embora. Por mais que tenha desimpregnado já, mas eu gosto de passar água em cima. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou deixar durante a noite toda, recebendo a luz da lua. E depois, durante o dia inteiro seguinte, para receber a luz do sol. Então, ela vai receber as energias yin da lua e yang do sol. E aí, faz toda o reequilíbrio, né, energético da pedra e a recarga, né, porque ela precisa também ser recarregada energeticamente. Então, sol e lua completam a energia que ela precisa, tá bom? Então é isso, gente, tentei ser o mais completa possível, deve ter gerado algumas dúvidas, alguns questionamentos, perguntem aqui nos comentários, dependendo da quantidade de dúvidas, de questionamentos, eu posso fazer um vídeo adicional falando de mais detalhes. Cleuzinha, como sempre, querendo aparecer nos vídeos, ela tá lá embaixo, tá bom? Então se você gostou do vídeo, deixa um joinha aqui e não esquece de se inscrever no nosso canal. Ai, caramba, quase que minha gata derruba aqui. Cleo, tira a mão daí. Deixa eu falar o desconto pra vocês antes que eu me esqueça. O desconto da loja virtual Donella pra você comprar os gráficos é o seguinte, você vai digitar lá na hora que você for comprar, tem um campo pra você pôr o código de desconto. O código que vocês vão usar é o Desperta Rádio. Você vai ganhar 10% de desconto na compra do seu gráfico radiônico. Desperta Rádio, tudo junto. Vou deixar tudo aqui embaixo nos comentários, na caixa do vídeo, para vocês entenderem direitinho, tá bom? Então, usa lá o seu desconto. E tem também o desconto para todos os outros itens do site, fora os gráficos radiônicos, que é o Eu Quero Despertar, que também você ganha 10% na sua compra, tá bom? Então é isso, gente. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!